do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Bom dia, irmãos. Como vão vocês? Então, hoje, nós estamos no último dia dessa semana de conhecimento de si mesmo. E que providência de Deus, numa quinta-feira, depois vocês vão entender por quê. Hoje nós vamos, primeiro fazer uma retrospectiva do que nós vivemos nesse tempo, Nós iniciamos a semana, meditando praticamente toda a semana, sobre esse fundo de maldade que há em nós, sobre essa nossa inclinação ao mal, ao pecado, sobre nós que temos, que nascemos com o pecado original, nós que temos essa inclinação, essa concupiscência. Nós meditamos com a palavra, nós meditamos com o tratado, nós meditamos com vídeos, alguns vídeos do Padre Paulo Ricardo. Se você não fez, aproveita hoje e vive esse processo, vive esse caminho junto com a gente, que foi muito belo. E conhecemos o que é o pecado, para que a gente possa lutar contra ele, a gente precisa conhecê-lo, Conhecê-lo, primeiro ter essa consciência, sair de qualquer ilusão, qualquer vanglória de que, como diz a palavra de Deus, quem disser que não tem pecado é mentiroso, Então a gente precisa ter consciência das nossas fragilidades, para assim, aprender, passar por esse processo de autoconhecimento, para assim aprender a lutar com as armas espirituais e também com a nossa vida, contra essa inclinação. E no último vídeo, que eu enviei, a gente tinha uma meditação também, para a escuta da vontade de Deus para nossas vidas e também para que a gente pudéssemos ser dóceis como a nossa Mãe Santíssima, Nós rezamos com a anunciação de Nossa Senhora, com o fiat de Nossa Senhora, ela que foi inteiramente dócil à vontade de Deus. E meditamos também com o pecado da soberba, Nós sabemos que o inimigo de Deus, na batalha do céu, ele não quis, Ele não quis obedecer, a Deus, Aí vem São Miguel, quem como Deus? Ninguém como Deus, E nós sabemos que a soberba é um pecado, que leva a uma imensidão de outros pecados, que está relacionado a outros pecados, e que também nós devemos lutar para tirá-la do nosso coração e, por outro lado, buscar a virtude da humildade, que agrada o coração de Deus, essa virtude tão bela da nossa Mãe Santíssima. Então, para hoje, você pode pegar a sua Bíblia, Eu vou fazer a leitura da palavra, mas depois você pode meditar, Você vai fazer os passos da Lectio Divina, como nós já vimos logo no início, nos 12 dias iniciais, preliminares, nós fizemos a meditação, a Lectio Divina com a leitura sugerida por cada dia. Hoje nós vamos fazer a Lectio Divina com a própria liturgia diária, Com a palavra de Deus, do Evangelho. Eu só vou fazer somente a leitura aqui e depois, assim que você desligar o vídeo, você pode fazer a sua Lectio, tá bom? Vou estar colocando no grupo também as orientações da Lectio, para quem chegou depois, se tiveram algumas pessoas que chegaram depois, poderem acompanhar. Vocês podem abrir em Lucas 17, tá? Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Lucas 17, de 20 a 25. A vinda do reino de Deus.
interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali. Pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, não saias, não sigas. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Mas será preciso, primeiro, que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois eu convido vocês a rezar com a liturgia diária, rezar com o Evangelho do dia de hoje. Então, qual é a proposta para esse dia, né? Vocês viram que no início eu falei, por providência, bendito seja Deus, né? E eu tinha um desejo muito grande no coração que isso acontecesse. O nosso último dia da semana de conhecimento de si mesmo caiu na quinta-feira. Nós sabemos que quinta-feira é um dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, hoje é o dia onde aqueles que puderem, né, irão encontrar Jesus no sacramento da Eucaristia. Que bom, né, irmãos, que nós podemos encontrá-lo. Que bom, né, que nós temos esta graça no nosso país, que nós temos essa graça da nossa cidade, que nós podemos ir ao encontro de Jesus Eucarístico, que nós podemos ir ao encontro de Jesus na palavra de Deus. Isso é uma alegria, isso é uma graça muito grande, que nós podemos receber a Eucaristia no nosso coração. Então eu te convido, irmão, né, nessa semana de conhecimento de si mesmo, que você vá ao encontro de Jesus Eucarístico, se você puder. Aqueles que não podem realmente, né, costumam ter, né, adoração ao Santíssimo pela internet, participe. Né? Mas como nós sabemos, né, existe uma graça de ir ao encontro, né? Quem pode ir, né, vai ao encontro da Eucaristia, vai ao encontro do sacrário, vai ao encontro de Jesus exposto no altar, né, para adoração. Porque assim é um momento onde nós vamos, né, primeiro nós conhecemos nessa semana a nossa pequenez, a nossa inclinação ao mal, ao nosso pecado, e nós sabemos o quanto que nós necessitamos da graça de Deus, o quanto nós precisamos que Ele nos sustente, que Ele nos socorra. Oh, chora. Então a gente precisa buscar nosso Senhor, ficar aos seus pés, clamar a Deus e olhar para a Eucaristia e mergulhar na sua grandeza e no seu amor misericordioso. No seu amor que nos amou desde o primeiro momento da nossa vida, desde Ele nos sonhou, né? Então, qual é o propósito desse dia? Primeiro, de eu me colocar diante de Jesus na minha pequenez, né? Que eu viva aquilo que eu sou chamada, louvar, né, ao Senhor, amá-lo de todo o coração, assim como Ele me ama, né? Desejar amar Jesus com o coração de Maria, né? Adorar junto à nossa Mãe Santíssima, adorar junto aos anjos, a todo o céu, né? Adorar Jesus e assim também poder rezar e fazer um momento de escuta. Uma escuta que Ele vai falar pessoalmente ao seu coração, né? A gente fala tanto, e às vezes a gente não para escutar, né? Esse momento de contemplação e de escuta, onde Deus vai falar diretamente ao teu coração, né? Diretamente falar ao coração de cada um. Porque o amor de Deus é pessoal. Aí eu trouxe hoje, né,
catecismo da Igreja Católica, porque nós vamos caminhar, né, o tempo inteiro, a nossa vida inteira. O catecismo, a palavra de Deus, os sacramentos, o tratado da verdadeira devoção. Nós vamos todo esse tempo, né, ao longo da nossa vida, até porque para a gente não fazer como como a gente viu na liturgia de hoje, né, a gente não ir atrás de um lado, de outro, procurando, e às vezes por caminhos que não está lá a verdade, né? Então, para que a gente não caia na mentira, a gente precisa ter intimidade com a verdade. Catecismo da Igreja Católica, número 27, logo no início. Nesse capítulo 1, nós vamos ver o homem é capaz de Deus, o desejo de Deus. Então vamos escutar o catecismo da nossa igreja, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. 27. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Que importante meditarmos sobre isso nessa semana de conhecimento de nós mesmos, né? Nós fomos criados por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e felicidade que procura sem descanso. A gente não ficar procurando ali, acolá, que só em Deus o que só em Deus nós vamos encontrar, né? A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus. Pois se existe, é só porque, criado por Deus, por amor e por Ele, por amor e por Ele, é por Ele e por amor constantemente conservado. Nem pode viver plenamente segundo a verdade se não reconhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador. Então, no nosso coração, irmãos, tem essa sede de Deus, tem essa busca do Deus Salvador. Então, que nós possamos buscá-lo no Santíssimo Sacramento, né? Nessa quinta-feira, né, nós vamos olhar para quem nos ama. Nós vamos reconhecendo a nossa pequenez, né, o nosso nada, humildemente nos prostrarmos diante do altar e contemplar aquele que tanto nos ama, aquele coração infinitamente misericordioso, que nos acolhe, que vem nos amar e nos proteger e nos conduzir, porque Ele nos quer junto dele. E a nossa Mãe Santíssima, nós sabemos que ela vai nos conduzir a Jesus. Ela vai nos conduzir à Santíssima Trindade. Que a nossa Mãe Santíssima está toda em Deus. E assim ela quer os seus filhos, os seus consagrados, as suas crianças, né? Nós que somos as pequenas crianças da Santíssima Virgem. Então vamos como pequeninos, né? Segurando nas mãos da nossa mãe ao encontro do amado, ao encontro daquele que nos ama. Então, que belo modo de encerrar essa semana de conhecimento de si mesmo. E amanhã nós estamos iniciando a semana de conhecimento da nossa Mãe Santíssima. Já vamos preparando os nossos corações para as graças que a nossa Mãe Santíssima já está derramando e que ela vai derramar nessa semana a todos aqueles que buscam de coração sincero. E assim, para hoje, né, nós já vimos, nós vamos meditar com a palavra de Deus, fazer a nossa Lectio Divina ao final do vídeo. Vocês podem fazer uma retrospectiva, né, do que vocês viveram nessa semana de conhecimento de si mesmo. Refletir com esse trecho do Catecismo da Igreja Católica.
E o momento mais sublime, ir ao encontro de Jesus Cristo na adoração eucarística. Esse é o chamado para o dia de hoje. Mergulhemos, né, nessa graça, nesse tempo de graça que